Olá, sou a professora Adriane e estou muito contente, muito feliz em estar com vocês novamente. Vamos para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje será em um lugar que conta um pouquinho da história do povo polonês. Vocês já viram esta aula falando deste povo, desta etnia, numa outra aula anterior. Mas agora nós vamos falar de um lugar que mostra a memória deste povo que veio de muito longe, há muitos anos atrás, quase uns 150 anos. Estão recordando desta aula? Então vamos lá. Mas antes de começarmos tudo, precisamos fazer aquela perguntinha de sempre. Vocês já lavaram as mãos hoje? Lavar as mãos, usar o álcool, colocar a máscara, ter um distanciamento social, tudo isso é muito importante hoje para a sua saúde e para a saúde de todos. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, lavar as suas mãos. Já já a gente volta a conversar. Então, tudo certinho, já lavamos as mãos, já tomamos todos os cuidados, vamos para a nossa aula? Então vamos lá. Nossa aula vai ser sobre o Memorial Polonês. Mas antes, vamos assistir um pouquinho desse país maravilhoso que é a Polônia. Vamos assistir, vamos ver o país da onde os poloneses vieram há muitos anos atrás. Então, vocês vão assistir a um vídeo e logo a gente volta. Olá, pessoal! Vamos conhecer hoje um pouquinho mais sobre a Polônia? Seu nome oficial é República da Polônia. O país situa-se na região central do continente europeu, com uma extensão territorial de 312.679 km². A Polônia é a 9ª maior nação da Europa e a 69ª maior do mundo. Sua história possui marcas inesquecíveis. Uma delas, sem dúvida, foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando, em setembro de 1939, as tropas nazistas, seguidas pelas soviéticas, invadiram seu território. A Polônia foi completamente devastada. Segundo os historiadores, o país foi o que mais perdeu vida durante a guerra. Mais de 6 milhões de pessoas morreram neste período, sendo que a metade era de origem judia. Mas mesmo diante destes terríveis acontecimentos, o povo polonês unido reconstruiu seu país, transformando em uma nação altamente desenvolvida, com economia avançada e elevado padrão de vida. A Polônia conta com belas paisagens naturais que consiste quase em sua totalidade de planícies. A exceção são os Montes Tatra, que possuem aproximadamente 2.499 metros de altitude. O território polonês também é cortado por grandes rios, como o Wisła, Zamowenia, além de possuir mais de 9.300 lagos. Seu clima é considerado temperado, com inverno muito frio,
chegando a temperaturas baixíssimas, podendo atingir menos 20 graus, com precipitações de neve. Já no verão, a temperatura gira em torno dos 25 graus. Varsóvia e Cracóvia são duas das mais populosas cidades da Polônia, sendo que da sua população total, cerca de 91% segue a religião católica. Dentre os poloneses mundialmente conhecidos, pode-se citar o Papa João Paulo II. Ele foi e ainda é motivo de muito orgulho e honra para todos. Outra personalidade emblemática, Nicolau Copérnico, que desenvolveu a ideia de que o Sol é o centro do nosso sistema solar. O compositor Frédéric František Chopin e Maria Curie, ganhadora do Prêmio Nobel de Física de 1903 e do Prêmio Nobel de Química de 1911, também são naturais deste belo país. A educação na Polônia está entre os 10 melhores sistemas de educação da atualidade. No que se refere à cultura, existem inúmeros pontos turísticos que chamam a atenção pela beleza e pela história. Não podemos deixar de citar a mina de sal Wieliczka, que fica nos arredores da cidade de Cracóvia. É uma das mais antigas do mundo. Os trabalhos no local foram iniciados no século XIII e ela continua em funcionamento até hoje. O magnífico castelo de Wawel, situado em Cracóvia, construído durante o governo de Casimir, o grande governante da Polônia no século XIV. Dentro do castelo há uma notável coleção de arte, uma sala de tesouro e um antigo arsenal. Outro ponto turístico muito visitado é o distrito dos Lagos, Mazurski, que fica no nordeste do país. A Polônia tem isso e muito mais. Então, o que vocês acharam do país, da República da Polônia? Que legal, né? Muito bem. Vamos começar a nossa aula? Vamos relembrar um pouquinho da chegada dos poloneses aqui? Os poloneses chegaram aqui lá em meados de 1870, vindos de um período um pouquinho difícil lá da Polônia. Chegaram aqui, foram para a agricultura, foram para o comércio e começaram as suas colônias. Essas colônias viraram os bairros. Os bairros Santa Cândida, Pilarzinho, Abranches, Orleans, são alguns dos primeiros bairros onde os poloneses se instalaram, procurando novas terras, procurando uma vida melhor, que lá estava bem difícil. Mas trouxeram com eles toda a sua cultura. Tudo que eles faziam lá, eles trouxeram para cá. Uma dessas coisas, dessas delícias que eles trouxeram foram os pasteizinhos cozidos, os pirogues, recheados com batata, requeijão, repolho azedo. É uma delícia. Muito bom, né? Mas, lembrando, tem algumas cidades do Paraná que o pirogue é o prato típico. Legal isso, né? De tão importante que é essa cultura polonesa aqui para nós. Trouxeram também os bordados. Os bordados, eles são feitos em utensílios, em panos para a cozinha, mesa, as roupas típicas, todas bordadas. Você sabe uma
dessas tradições que eles têm, os poloneses costumam colocar esses paninhos bordados em cima dos quadros, principalmente dos quadros que mostram a sua religiosidade. Então os panos bordados são muito importantes para os poloneses. Não podia deixar de falar, as pêsancas são os ovos pintados, decorados de diferentes maneiras. Eles podem ser raspados, eles podem ser tingidos, eles podem ter papéis colados neles. Então, nessas imagens que vocês estão vendo aqui, nós temos todas essas maneiras de fazer as pêsancas. As pêsancas são muito importantes. Na época da Páscoa, eles confeccionam muito essas pêsancas. E eles dão. Quando eles dão essas pêsancas, quando eu dou uma pêsanga para alguém, todo aquele sentimento que eu usei para fazer, vai junto. As cores são importantes, as imagens, por exemplo, ali numa dessas imagens que nós estamos vendo, nós temos um galo. Esse galo, ele tem muita importância. Quando eu faço o desenho do galo no ovo, eu estou desejando à pessoa muita prosperidade, muitas realizações, muita luz do mundo, né, para o mundo. Então, por isso que a pêsanca é muito importante. E ela está presente na Páscoa. Muitas vezes na sexta que acontece a bênção dos alimentos, no sábado antes do domingo da Páscoa. A bênção do alimento também é uma tradição muito importante para o povo polonês. Eles são muito religiosos, por isso de todas essas tradições. Quase 90% dos poloneses seguem a religião católica. Eles são devotos de Nossa Senhora de Częstochowa. Lá na Polônia, a grande maioria de todas as casas tem uma imagem de Nossa Senhora de Częstochowa. Quando eles chegaram aqui, uma das primeiras construções eram as igrejas, porque eles eram muito devotos, muito religiosos, e essas construções também serviam para fazer a reunião deles, tratar dos assuntos da colônia e fazer alguns eventos, algumas festas, principalmente na Páscoa, no Natal. É legal, né? Muito bem. Mas esse povo, mesmo sofrido, veio para o Brasil e aqui eles se instalaram. E os seus filhos dos descendentes dos poloneses que vieram da Polônia, dos poloneses que nasceram aqui, estão perpetuando toda essa cultura. Eles estão continuando, eles nos mostram toda essa cultura. E uma das formas de mostrar essa cultura é a dança, são os grupos folclóricos. Nós temos inúmeros grupos folclóricos, poloneses, ucranianos, italianos, alemães, e todas essas pessoas mostram todas essas culturas para nós através da dança. E lá no bosque também nós temos umas apresentações desses grupos folclóricos. Já eu vou mostrar. Mas eu acho que a gente está esquecendo de uma coisa. Sim, qual é a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é sobre o quê? É sobre os poloneses? Sim, sobre os poloneses e sua memória, lá no Memorial Polonês. Para isso eu vou mostrar todo esse bosque, todo esse memorial maravilhoso. Agora nós vamos assistir a um vídeo, vou mostrar ele todinho para vocês. Vamos assistir juntos? Já eu volto. O Parque Memorial da Imigração Polonesa, ou como também é conhecido Bosque do Papa, constitui-se em uma área verde com 48 mil metros quadrados, ao longo do rio Belém, na região central de Curitiba.
O bosque foi inaugurado em 1980, em homenagem à passagem do Papa João Paulo II pela capital paranaense. No bosque, podemos encontrar 7 casas típicas polonesas, que foram construídas quando os primeiros imigrantes dessa etnia chegaram na região de Curitiba, por volta de 1878. Aqui, elas foram remontadas em forma de aldeia. As casas são feitas de troncos de pinheiro encaixados uns nos outros, sem a necessidade de nenhum prego. A primeira casa, que foi visitada pelo Papa, abriga uma capela com imagens do Santo Padre e de Nossa Senhora de Częstochowa, a Virgem Negra, padroeira da Polônia. Nas demais casas, podemos conhecer utensílios domésticos como antigos ferros de passar roupas, mantegueiras, a pipa para azedar repolho e de serraria e agricultura, como a carroça com rodas de madeira e o abanador de cereais, utilizados pelos imigrantes. O projeto de paisagismo do bosque foi realizado pelo renomado artista plástico e paisagista brasileiro Burle Marx, que inspecionou pessoalmente a obra, dando prioridade para a preservação da mata nativa e o plantio de novas mudas de araucária. Ao todo, o bosque possui 300 dessas magníficas árvores, que são símbolo do Paraná. Andando pelas trilhas do bosque, ainda é possível encontrar 2 estátuas. A primeira, homenageando o Papa João Paulo II, e a segunda, uma contribuição dos imigrantes poloneses para Curitiba, homenageando o astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico, um dos pais da astronomia moderna. O Bosque do Papa ainda conta com espaço para exercícios, playground para as crianças, ciclovia e uma trilha com saída para o Museu Oscar Niemeyer. O que vocês acharam? Que lindo bosque, né? Vamos olhar ele pedacinho por pedacinho? Antes, quero mostrar para vocês aqui esta réplica. Esta réplica, ela foi feita inspirada em todas as casas lá que nós vamos ver agora, casinha por casinha. Isso mesmo, o aluno da Escola Municipal dos Vinhedos, juntamente lá na escola, com a professora, com seus familiares, fizeram essa casinha. O aluno é o Alisson Santana da Silva. Que legal isso, né? Que lindo, né? É uma homenagem muito bonita ao povo polonês, ao memorial polonês. Mas vamos continuar a nossa aula? Muito bem. Vamos lá. Isso mesmo. Esse bosque, ele foi instalado, ele foi construído em uma mata nativa. Mata nativa é aquela que está ali há muitos e muitos anos. Isso mesmo, e nessa mata nativa tem muitas araucárias. É uma trilha maravilhosa, refrescante, bonita, um passeio maravilhoso para qualquer dia. Só que vamos esperar um pouquinho, tá? Porque nesse momento o bosque ainda está fechado. Mas logo tudo isso vai passar e a gente vai poder ir visitá-lo. Vamos lá. Estão vendo lá na tela, não é? Esta pequena partinha verde é o bosque. Vejam que ele está lá no meio do bairro, no bairro Centro Cívico. Do ladinho dele nós também vamos encontrar o Museu Oscar Niemeyer, o Museu do Olho. Então vocês vão ter 2 passeios num dia só. Vai no bosque e vai no museu. Que legal, né? Muito bem, vamos continuar. Esse bosque foi idealizado para fazer uma homenagem a um papa polonês, o único papa polonês, que veio a Curitiba. Isso mesmo, Karol Józef Wojtyła. É Papa João Paulo II. Agora ele é santo, ele foi canonizado. Mas naquela época ainda ele era papa e o único papa polonês até agora. Ele foi homenageado, começou a homenagem no estádio Couto Pereira.
Nesse momento, não importa qual o time para que a gente torça, não é? Porque nesse momento, o estádio está servindo como espaço para a homenagem. Nessa homenagem, foi montada uma casa típica polonesa. Essa casa foi tirada de uma colônia e montada lá no meio do gramado. Neste dia, tiveram muitas homenagens, danças, comidas, apresentações, coral, tudo isso para homenagear, né, e para mostrar ao Papa o quanto estávamos gratos pela sua visita. Legal, né? Muito emocionante. Vieram pessoas de muitos lugares. Muito. A cidade ficou cheia. Quase 1 milhão de pessoas. Aproximadamente. Muitas pessoas. Mas vamos continuar. O nosso memorial, o nosso bosque, tem muitas coisas. Neste croquis, vocês podem reparar. Nós vamos ter as 7 casas, nós vamos ter trilhas, nós vamos ter a mata, nós vamos ter um pequeno playground onde as crianças podem brincar, nós vamos ter uma capela, nós vamos ter uma casa onde tem a venda de produtos típicos e nós vamos ter ao longo do bosque, ao longo do memorial, juntinho com a gente, o Rio Belém. Nós vamos encontrar ali o canal do Rio Belém. Juntinho ao canal, nós vamos ter também uma trilha de caminhada. E, como eu já falei, vizinho ali no fundo do bosque, nós temos o Museu Oscar Niemeyer. Legal, né? Então, nós precisamos aproveitar todos esses espaços que a nossa cidade oferece. Mas vamos continuar. Aqui nós estamos entrando no Memorial da Imigração Polonesa. Quando eu estou falando de memorial, eu estou falando da memória. Então, vamos encontrar ali um pouquinho da memória dos poloneses. Essas 7 casas que nós vamos ver agora, elas não são réplicas. Elas são casas onde os poloneses moravam. Essas casas foram trazidas de algumas colônias aqui. Araucária, Tomás Coelho, e montada aqui para homenagear o Papa João Paulo II. Essas casas lá nas colônias serviam para moradia, serviam para guardar o maquinário, para guardar a colheita. Que legal isso, né? Então vamos lá. Olhem esta casa. Esta casa, ela tem aproximadamente 100 anos. Ela serviu até há pouco, até quando foi retirada do local e colocada ali, montada ali no memorial, ela servia de morada para poloneses. Os poloneses, eles moravam nessas casas e embaixo era a área comum. A cozinha, a mesa, a sala, o local de refeição, e em cima servia só para dormir. Você já pensou entrar numa casa que agora é um museu e ali você saber que algumas pessoas já moraram ali? Que legal, né? Nessa casa que vocês estão vendo é a casa da memória. É a casa onde nós vamos encontrar os utensílios que os poloneses usavam. Vamos encontrar ferros, gamelas, berços, baús, as camas, a vestimenta. Esses ferros eram aqueles antigos, porque a gente não tinha energia elétrica. Eles eram feitos com o carvão, esquentava o ferro, aí passava. Aquela madeirinha que vocês estão vendo na frente do ferro, ela servia para engomar as roupas. Colocava a roupa ali e passava o ferro. Que legal isso, né? Vocês já pensaram quanta história tem em cada utensílio? Aquelas gamelas eram para dar banho nas crianças, né, nos pequenos, para fazer o alimento. As menores ali, que vocês estão vendo, era para fazer os alimentos. E tudo isso nós vamos encontrar
no memorial dentro dessa casa. Que legal, né? Então vamos lá. A nossa próxima casa era um antigo paiol. Esse paiol guardava-se as plantações, né, as colheitas, guardava-se os instrumentos agrícolas, as carroças, e agora ali no memorial é a casinha onde fica a guarda municipal para cuidar de todo aquele espaço. Continuando, nessas outras duas casas, na primeira imagem que vocês estão vendo, eles guardavam os utensílios agrícolas para moer o café, para moer o trigo, são muitas coisas que tem lá. Na imagem ao lado, nós temos a casa onde tem algumas exposições, né? Diferentes exposições. Agora esta casa era aquela que foi montada lá no estádio Couto Pereira para homenagear o Papa João Paulo II. Esta casa ele entrou, ele benzeu, né? E agora foi montada lá no memorial e é a capela. A gente pode entrar, fazer as suas orações e lá nós vamos encontrar um quadro magnífico de Nossa Senhora de Czestochowa. Lembra, eu já falei dela. Ela é a padroeira da Polônia. Que legal, né? Mas andando um pouquinho mais pelo bosque, pelo memorial, vamos encontrar a imagem de Nicolau Copérnico. Nossa, mas o que tem a ver Copérnico com o bosque? Ele era polonês. Ele era polonês e foi muito importante para toda a humanidade. Matemático, astrônomo, polonês, nasceu em 1473. Ele desenvolveu a teoria heliocêntrica. Isso quer dizer que ele colocou o Sol como centro do universo. Aqui tinha, contrariando, né, o que estava sendo vigente, que era a teoria geocêntrica, onde era a Terra o centro do universo. Nicolau Copérnico é hoje ainda considerado um dos pais da astronomia moderna. E seu trabalho, que tem quase todos os livros de ciência, então ele é muito importante para toda a humanidade. E era polonês. Legal isso, né? Por isso que ele tem lá uma homenagem ao povo polonês e mostrando a sua importância, né? Aqui nós temos a imagem do geocentrismo, né? Onde a Terra era o centro do universo. Temos o heliocentrismo depois, que colocou o Sol como o centro do universo. E aqui Nicolau Copérnico e a sua teoria. Caminhando pelas trilhas lá da Mata Nativa, nós vamos encontrar uma outra homenagem. Aqui é uma obra que foi muito criticada quando foi colocada lá. Aqui nós temos a imagem de João Paulo II. Mas essa imagem era para ser a réplica dele. Mas ele é uma composição, por isso que muitas pessoas não entendem. Ele tem uns ombros largos. Esses ombros largos, se você olhar esta imagem por trás, você vai ter a impressão de que é uma cruz. Pois o Papa, por ser a autoridade máxima da Igreja Católica, ele carrega o catolicismo, ele carrega toda a humanidade nas costas. Por isso que foi colocado esses grandes ombros. As mãos são em acrílico, para mostrar a transparência da oração. Essa transparência da oração mostra, né, que nós precisamos sempre estar em oração. Essa mão ali também mostra a
um dedinho quebrado que ele tinha numa mão. É muito interessante essa imagem. Ela é bem diferente, mas ela é muito, tem uma expressividade, tem muita coisa legal nessa imagem. Outra coisa que deixou muitas pessoas apreensivas era a fisionomia dele, era a face. Não é que ele estava bravo ou estava irado ali, não. Ali vai mostrar cada pedacinho de todas as raças que vivem no mundo. Porque ele é o chefe maior da Igreja Católica. Então, ele responde pelo mundo todo, não é mesmo? E essa imagem, quando você fica parado na frente dela, ela vai te dizer se coisas boas, se coisas ruins. Tudo depende daquilo que você tem dentro de você. Então, quando você chegar lá e ter uma má impressão, quer dizer talvez que dentro de você tem algumas coisas que não estão tão boas assim. Mas se você parar na frente da imagem e ver algumas coisas boas, quer dizer que aqui tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. E aquelas mãos deles juntas, está ali, bem pertinho do coração, bem pertinho da nossa alma. Então ela nos diz muita coisa. Então a arte ela é um pouco complicada. Então nós precisamos entender a arte. Mas a partir do momento que a gente entende, ela é maravilhosa. E isso quer dizer ali, esta obra está nos dizendo que nós temos que orar, nós temos que sempre estar pensando o bem, certo? E fazendo o bem também. Mas vamos continuar as nossas trilhas. E nessas trilhas nós vamos ver as casas. E nessas casas eu tenho uma curiosidade que encontramos no bosque, olhando para estas casas. Se vocês repararem bem nelas, vocês não vão encontrar pregos. Isso mesmo, essa tecnologia, essa maneira de construir as casas, elas eram encaixadas, madeira a madeira, encaixadas umas às outras, sem o uso de prego. Essa tecnologia ela é muito antiga. É uma tecnologia usada pelos povos vikings ainda. Veja quanto tempo temos essa tecnologia de não usar os pregos, de fazer o encaixe das madeiras. Essas madeiras dessas casas, dessas 7 casas que nós encontramos no Memorial Polonês, elas foram feitas com os pinheiros. O cerne, para ser mais exata, o cerne é o miolo do pinheiro. Então, lá dentro do pinheiro nós vamos encontrar essa madeira. Pensem que há mais de 100 anos essas madeiras estão ali, firmes, fortes. Claro, elas estão sendo tratadas, porque tem cupim. Descobri que tem 4 espécies de cupim lá, mas essas madeiras são bem tratadas e conservadas. Essas casas estão muito bem cuidadas. É muito interessante essas curiosidades que a gente traz com essas casas que nós encontramos lá. Continuando o nosso trajeto, nossa trilha, vamos encontrar o palco. Esse palco, ele é importantíssimo para a cultura polonesa, porque neste palco acontece lá no sábado de Aleluia, lá no sábado antes do domingo da Páscoa, a bênção dos alimentos. Lá, lembram do ovo? Da pêssega? Isso mesmo. Acontece apresentações, tem uma cerimônia muito grande na época do Natal, na época da independência da Polônia. Então esse palco é muito utilizado para preservar toda a cultura polonesa.
Agora eu vou mostrar para vocês uma forma de usar este palco. Lá eu vou mostrar o grupo folclórico que faz as apresentações lá, mostrando um pouquinho da cultura polonesa. Vamos assistir o vídeo juntos e eu já volto. O que vocês acharam do grupo folclórico polonês do Paraná, Wisła? Que lindo, né? Isso é uma homenagem ao povo polonês. É uma pequena homenagem. E vocês viram ali que era uma apresentação para toda a comunidade. Então é muito legal. E nesse palco também tem outros grupos folclóricos. Muitos grupos se apresentam ali para uma homenagem ao povo polonês. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Eu espero que o povo polonês, tenha gostado dessa aula e assim vamos preservar a nossa cultura. Vamos cuidar daquilo que nós temos, porque a nossa história, ela é muito importante para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa cidade. Então vamos lá? Vamos para a nossa atividade? Isso mesmo. Lembram que nós falamos dos ovos? Então, é isso que nós vamos fazer hoje como atividade. Calma, não se desesperem, que vai ser bem tranquilo. Mas vamos ver um pouquinho dessas imagens? Olhem lá. Nesta primeira imagem, nós vamos ter ovos colados. São pequenos papeizinhos colados nesses ovos. Na imagem do meio, nós vamos ter alguns ovos pintados e para fazer esse efeito, esse desenho, eles são raspados. E a última imagem, ela é fantástica. Esses ovos são
perfurados. São todos maravilhosos. E lembrando, tudo aquilo que eu coloco nele, tudo que eu desenho, toda a minha energia vai para a pessoa que eu estou dando. Então, vocês vão assistir a um vídeo da nossa produção desses ovos e eu já volto para a gente conversar a respeito. Prestem bastante atenção, vejam o material e vocês vão usar somente aquilo que vocês têm em casa. Combinado? Eu já volto. Preparados para a nossa atividade? Vamos lá! Preparem o material, uma superfície para acomodar os ovos depois. Ovos, tinta, pincel, papel, cola. Antes de mais nada, vamos higienizar os ovos. Logo em seguida, deixe secar e vamos começar a decoração. Se você for usar tinta, deixe ir secando um pouco. Pode usar canetinha se você não tiver a tinta no momento. Vocês vão usar o material que vocês tiverem aí na sua casa. Deixe secar. Em seguida, escreva bilhetinhos. O que você deseja para outra pessoa, você escreve no bilhetinho, coloca dentro do ovo e põe um papelzinho embaixo para que a mensagem não caia. Em seguida, vocês façam a decoração. Vocês vão usar o material que vocês tiverem aí na sua casa. Não precisa comprar nada. Coloquem as mensagens, colhe o papelzinho, decore os ovos, deixe-os secar e eles estão prontos para vocês entregarem para as pessoas que vocês mais gostam. Ah, não esqueça de entregar um para a sua professora quando voltarem, porque tudo isso logo logo já vai acabar. Espero que tenham gostado. Não é tão difícil assim, né? Lembrem-se, não desperdicem os ovos. Guarda lá, frita, come, tá? E todo aquele sentimento que vocês colocaram dentro nos papeizinhos, leva para a escola, leva para a professora e dá para alguém que vocês gostam muito.
Até a próxima aula. Um beijo. Tchau!